Tudo bom? Eu sou o Jordan, estudante de Direito da PUC-RS. Hoje eu vou falar sobre um acórdão recente e muito importante do STJ, que trata da ordem de penhora e de preferência sobre bens que foram dados como garantia em processo de execução judicial. Esse tema ele é muito relevante, porque impacta diretamente e de forma centralizada a forma como os créditos são cobrados na justiça e como os bens do devedor são usados para garantir nesse pagamento. Então, mais contextualizando por o caso que eu vou trazer aqui, nesse caso em análise, uma das partes já havia oferecido um bem como garantia para a outra parte, tá? Para outra parte, antes mesmo do processo de execução começar. Quando chegou na fase do cumprimento de sentença, surgiu a dúvida: será que esse bem, que já foi formalmente dado como garantia, precisa necessariamente ser o primeiro a ser penhorado para satisfazer a dívida? Então, a parte que recorreu defendia que, sim, alegando que essa garantia deveria garantir a prioridade da penhora, né? Porque o bem já estava reservado ou já estaria separado para isso. Esse tipo de situação ela é bem comum em processos, né, dessa tipologia, porque as garantias elas são usadas para trazer essa segurança, né, do credor. Mas assim, será que elas são absolutas? Então, a principal questão jurídica que existe nesse caso que a gente está comentando era se existe uma preferência absoluta para penhora sobre o bem dado em garantia, ou seja, a lei determina que o juiz ele deve obrigatoriamente escolher esse bem para ser penhorado antes de qualquer outro. Perguntas. O STJ vem respondendo por meio do ministro relator Ricardo Vilas Boacueva. Respondeu que não. Ele destacou o próprio que a preferência ela não é absoluta, porque é preciso analisar a situação em concreto, ou seja, deve-se analisar o caso em concreto, caso a caso. E, ademais, deve-se levar em consideração o princípio da menor onerosidade para o devedor, previstos no artigo 805 do Código de Processo Civil. Então, isso significa que o juiz deve tentar escolher a penhora que cause menos prejuízo possível para o devedor, sem causar, né, sem prejudicar o direito do credor. Ou seja, tem que fazer essa balança, não dá para ir adentrando assim, sem conseguir ver a melhor situação para ambos, né? E também, claro, não deixando de cumprir essa jurisdição, né? Essa tutela do Poder Judiciário, né? De exercer essa função. Então, além disso, a decisão deste caso, ela também ressalta a importância da efetividade da execução, ou seja, o objeto principal da penhora é garantir que o devedor receba o crédito que é devido. Então, cabe sim conversar e pautar esses apontamentos, mas sem fugir do foco principal. Então, partindo assim para a fundamentação agora e os impactos práticos da decisão nesse caso, o tribunal reformou que a penhora ela deve equilibrar os interesses das duas partes, do credor, que quer garantir o recebimento do valor devido, e do devedor, que não deve ser onerado mais que o necessário. Por isso, mesmo que exista um bem dado como garantia, isso não impede, ou seja, isso não impede que a penhora recaia sobre outros bens, desde que isso seja mais eficiente para garantir o pagamento da dívida. Logo, esse entendimento ele é importante porque ele evita que o processo fique travado ou engessado ali e aí gerando mais prejuízo para as partes, esperando que sempre seja penhorado aquele bem específico, né? Então, é bom porque daí não fica naquele impasse ali e de certa forma abre margens para outras situações. Então, mesmo que haja outras alternativas melhores, né, nesse caso. E aí, continuando, assim, essa decisão ela promove uma maior flexibilidade também para o juiz agir de forma prática, privilegiando a utilidade e a efetividade da execução, e que, na verdade, são verdadeiros objetivos do processo executivo, né?
Então, aqui também adicionando a esse caso, eu faço uma análise crítica, né, e também encaminhando para a conclusão, que, na minha opinião, essa decisão ela é muito coerente, né, com a filosofia do novo Código de Processo Civil, que também já não é mais novo, mas que busca justamente equilibrar os interesses do credor e do devedor. Né? Quando ela nega essa preferência absoluta, né? Quando o STJ nega, ele evita que o processo se torne extremamente burocrático ou, na verdade, em algumas hipóteses, ineficaz, né? E, além disso, também permite que o juiz analise o caso concreto e decida pela penhora que for mais útil para o crédito, né? Para garantir o crédito. Até mesmo que o bem dado em garantia não seja o escolhido. E aí, por fim, finalizando, esse acórdão demonstra uma evolução muito importante, né, na jurisprudência do STJ. Eu acho que por isso que eu trouxe, achei muito importante. E ele mostra que a tutela executiva ela precisa ser eficaz, né? Ela precisa ser eficaz, justa e equilibrada também, respeitando os princípios do contraditório e da menor onerosidade para o devedor, que esse é o princípio, né, da execução também. E assim, mais para também informar os dados, né? Esse acórdão é do STJ, penhora e bens de garantia, tema ordem de penhora e preferência sobre bens, dado em garantia. O processo é o ARESP 2781891, com o relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, e data do julgamento dia 13 a 19 de maio de 2025. Ele é bem recente, data de publicação 23 de maio de 2025. Então, aqui encerrando, é isso, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo e até mais.